Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. De início nós vamos fazer a leitura do verso de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Iniciaremos a leitura apenas o versículo 1, mas depois nós vamos discorrer praticamente em todo o capítulo 20. Vamos lá, todos juntos? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa. Você pode repetir comigo? Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa. Diácono Adilson orou, mas eu queria que você orasse agora, se fizesse uma oração, para que Deus, através da sua palavra e do seu Espírito, pudesse me usar como instrumento nas mãos dele nessa noite, e que a palavra dele, o Espírito Santo dele fale ao teu coração, bem como também no meu coração, para que esta palavra edifique as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Eu queria que você orasse ao Senhor. Vamos fazer isso agora. Senhor, às vezes chegamos para cultuar o Senhor com tantas coisas concorrendo, tanto externamente como internamente, nas nossas vidas, que às vezes, Senhor, tanto quem ministra como quem ouve, tem dificuldades, Pai, de ouvir Tua voz, após, ó Deus, a leitura e a explicação do texto bíblico. Primeiramente, pedimos ao Senhor que faça que o nosso coração se aquiete nesse momento e descanse na Tua palavra, no que o Senhor falará conosco nessa noite. Pedimos também, Senhor, o poder do Teu Santo Espírito, para nos capacitar, para podermos explicar o texto e sermos fiéis à Tua palavra. Pedimos também, Senhor, que a partir do momento que Teu Espírito Santo começa a trazer algumas implicações ao nosso coração, não sejamos somente ouvintes, mas possamos ser praticantes da Tua palavra e começar a agir em torno daquilo que o Teu Espírito começa a implicar dentro dos nossos corações. Pedimos também, Senhor, que tire as escamas dos nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Pedimos, Senhor, que o Teu bendito Espírito Santo, de uma forma especial, nessa noite, fale conosco. Apesar do canal ser imperfeito, apesar do instrumento ser falho, mas que o Teu Espírito Santo não deixe de agir em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus que pedimos. Amém. Nós começamos hoje pela manhã olhando um pouco para a biografia deste rei de Judá. Este rei que tinha tudo para ser um rei péssimo para o povo de Judá, porque a sua referência, que era o seu pai, fez tudo o que era mal perante o Senhor. Como nós falamos pela manhã, o seu pai, o rei Acais, ele quando assume o reino de Judá, ele
não somente fez aquilo que era mal perante o Senhor, mas ele chegou a ponto de sacrificar seus filhos a deuses estranhos. E aí hoje pela manhã nós começamos a biografia do rei Ezequias, no capítulo 18, quando diz que este homem, não obstante ser filho de Acais, diz que ele fez aquilo que era reto diante do Senhor, conforme Davi, seu pai. E nós sabemos que Davi não era pai de Ezequias. O pai de Ezequias era o rei Acais. Mas Ezequias olhou para Davi como uma referência para a sua vida, para poder governar o povo de Deus. Vimos também hoje pela manhã, ainda dentro do capítulo 18, como este homem se apegou ao Senhor. Ele se apegou ao Senhor a tal ponto, que diz o verso 7 do capítulo 18, que Deus abençoou ele de tal forma que tudo o que ele fazia, ele tinha bom êxito. Ele era bem sucedido. Falamos também que, por mais que estejamos numa intimidade com Deus, numa vida com Deus, isso não nos isenta de problemas, de crises. A potência daquela época era a Síria. E a Síria estava varrendo, podemos dizer, a terra. Já tinha levado o reino do norte, Israel, para o cativeiro. E agora a investida era em cima do reino de Judá. E ele então, o rei Senaqueribe, rei da Síria, começa a trazer ameaças ao reino de Judá. E aí vimos pela manhã, no capítulo 19, o que fez este homem, esse servo de Deus. Ele foi para a casa de Deus, ele se vestiu de pano de saco, ele clamou o favor do Senhor, ele sabia na hora da crise para onde correr, para onde ir. A presença de Deus. Ele sabia que o seu Deus, diferentemente dos outros deuses, era um Deus vivo. Ele sabia que este Deus vivo era um Deus, conforme ainda no capítulo 19, verso 4, era um Deus que ele poderia erguer a sua voz, a sua oração e clamar, porque ele escutaria. E segundo a sua muita misericórdia, o atenderia como o atendeu. Porque no decorrer do capítulo todo, 19, nós vamos perceber que Deus ouviu a oração de Ezequias e Deus destruiu do exército dos assírios 185 mil homens. Está aí no verso de número 35 do capítulo 19, diz: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Agora o rei Ezequias, ainda neste 14º ano do seu reinado, porque ele reinou 29 anos, e agora possivelmente na sua casa, a narrativa nos traz dizendo no verso 1 do capítulo 20, naqueles dias, que dias? Se refere ao 14º ano do seu reinado, quando Deus destruiu estes 185 soldados assírios. Diz que Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal. E chega até o rei, ou melhor, Ezequias, adoeceu de uma enfermidade mortal. E Deus envia até Ezequias o profeta Isaías, que é o mesmo profeta que nós temos o livro do profeta Isaías, eram contemporâneos. E a fala deste profeta, deste homem de Deus, era o seguinte: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Qual foi a postura de Ezequias ao ouvir a palavra de Deus por boca do profeta de Deus? Diz o verso 2, que ele virou o rosto para a parede e ele orou da seguinte forma: lembra-te, Senhor, verso 3, peço-te de que andei diante de ti, e andei com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que é reto aos teus olhos. E diz então a narrativa que ele chorou muitíssimo.
Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Dentro destes 2 primeiros versos me chama a atenção que Deus não disse para Ezequias: Ezequias, põe em ordem o teu reino. Ezequias, põe em ordem os teus soldados. Ezequias, treine os teus soldados, porque a Síria não desistirá. Mas Deus fala para ele: Ezequias, põe em ordem a tua casa. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é quando Ezequias então ora ao Senhor. Porque você não encontra Ezequias pedindo a Deus que o curasse da enfermidade. O que Ezequias, em sua oração, ele faz é dizer a Deus: Senhor, eu andei diante de Ti com fidelidade. Senhor, eu fiz o que é reto diante dos Teus olhos. Diz então o verso 4, que antes que o profeta Isaías saísse do palácio, ou da parte central da cidade, conforme está na narrativa, a palavra do Senhor chega até novamente o profeta Isaías. Em outras palavras, a palavra do Senhor chega a Isaías dizendo assim: olha, volta lá na casa do meu servo Ezequias. Verso 5, volte e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ele diz: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus então diz, diante da oração de Ezequias: Ezequias, eu te curarei. E não só eu te curarei, eu vou te livrar, eu vou livrar o meu povo, eu vou livrar Jerusalém, eu vou livrar Judá das mãos do rei da Síria. E diz mais: eu farei isso por amor ao meu nome. Eu me lembrei quando o apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 20 da carta de Efésios, quando ele diz assim, que o nosso Deus é poderoso para fazer, quem souber, continue comigo, infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ezequias apenas orou dizendo: Senhor, eu andei reto nos teus caminhos. Senhor, eu fiz o que era correto diante dos teus olhos. Deus fez infinitamente mais na vida deste homem. Acrescentou 15 anos a mais. Ezequias, neste momento aqui, ele assumiu o reino com 25 anos. Era o ano 14º do seu reinado. Quantos anos ele tinha? 39 anos. E Deus disse, aos 39 anos de idade para Ezequias, te darei mais 15 anos. Em outras palavras, eu só te chamarei aos 54 anos de idade. Ainda tem mais 15 anos. Deus fez infinitamente mais do que Ezequias tinha pedido. E como sinal, verso 7 diz, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías responde, ser-te-á isto, da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não acontece antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Outras coisas que me chamam a atenção aqui ainda nessa narrativa, é quando Deus começa a cura neste homem através dos meios ordinários. Porque o que Deus fala aqui, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos.
Você já ouviu de alguns crentes assim: eu não tomo remédio, Deus vai me curar da pressão alta. Eu não faço cirurgia tal, porque Deus vai me curar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele te cura usando os meios ordinários. Via de regra, Deus faz isso. Ele te cura fazendo você usar a medicação para a sua pressão alta. Ele te cura fazendo você tomar a sua insulina para a questão da glicose. Ele te faz você caminhar sem dores no joelho, colocando uma prótese no joelho. Às vezes nós ficamos esperando o extraordinário de Deus, quando o milagre de Deus está no meio ordinário, para que a gente tenha manutenção da nossa vida e da nossa saúde. Então Isaías, voltando à narrativa, pede um sinal. E o profeta Isaías disse assim: então qual o sinal que você quer? Você quer que o sol adiante? Ou seja, já caminhe para se pôr, em outras palavras, ou você quer que ele retroceda? A lógica natural é que se nós estamos meio-dia, o sol continuar declinando. É impossível voltar. Mas para o nosso Deus não há impossível, porque Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Então para Ele tanto faz adiantar como retroceder, porque Ele é todo poderoso. Então Ezequias disse: então vamos retroceder. Então retrocederá, e retrocedeu 10 graus, conforme o relógio de Acais. Continuamos ainda na narrativa. O que acontece agora? Acontece que nenhum homem ele é perfeito. Por mais que o rei Ezequias fizesse aquilo que era reto perante o Senhor, por mais que ele tivesse se apegado ao Senhor, por mais que ele tivesse andado nos caminhos do Senhor, nenhum homem sobre esta terra, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, mas nenhum outro é perfeito. E aqui podemos então ver um pecado de Ezequias. Que pecado é esse? Nós vamos ver. Diz o verso 12 que naquele tempo, Merodach-Baladã, que era filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Os babilônios cultuavam, aspas aqui, o Deus Sol. E ao saber que Ezequias estivera doente e fora curado, e um dos sinais da cura foi que o sol retrocedeu, o que os babilônios acharam? O nosso Deus curou o rei de Judá. E aí, como havia um interesse do reino babilônico assumir a potência da época, desbancando assim os assírios, eles fizeram duas coisas. Eles tinham dois objetivos aqui, ao enviar cartas e mensageiros a Ezequias. O primeiro objetivo é dizer assim: olha como o nosso Deus foi generoso com você. E segundo, nós precisamos nos aliar para destruir os assírios. E eu preciso também do teu Deus, porque o teu Deus matou 185 assírios. Havia um interesse. Olha o verso 3 que diz então. Diz que Ezequias se agradou dos mensageiros. E o que ele fez? Olha para a narrativa, o que diz? E lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achavam nos teus tesouros. Diz o texto que nenhuma coisa houve na sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. E diz mais, que em outras palavras, ele abriu a sua casa para os babilônios. Ele mostrou tudo. Tudo. E aí, mais uma vez, Deus levanta o profeta Isaías. Assim como Deus levanta o Espírito Santo para ministrar na nossa vida, na nossa igreja. Porque, na maioria das vezes, o profeta Isaías agiu
como um instrumento de consolo para a vida do rei Ezequias. Agora nós vamos ver Isaías sendo usado para a repreensão do rei Ezequias. Por falar nisso, o que diz lá em João capítulo 16, versos 7 e 8? Jesus diz assim, olha, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Para que o quê? O Consolador venha. Verso 8 do capítulo 16 de João diz assim, e ele vos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele é tanto o Consolador, como ele também aponta os pecados na vida do povo de Deus. Isaías foi usado pelo Espírito Santo para ser consolador, para dizer, olha, Deus ouviu a tua oração, Ele destruirá os assírios, Deus ouviu a tua oração, Ele irá te curar. E agora Deus está usando o profeta Isaías para dizer, você errou, você pecou. Olha o verso 14, então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele, ou seja, o profeta Isaías, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, que viu? Diz aí o quê? Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. O Espírito Santo de Deus fala por boca desse profeta e repreende Ezequias dizendo, ouve a palavra do Senhor. Verso 17, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. E não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Diante desta palavra, diz Ezequias no verso 19, boa é a palavra do Senhor, que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Qual foi o pecado do rei Ezequias? Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. Irmãos, eu quero fazer apenas, de forma breve, duas aplicações aqui desta narrativa até o capítulo 19 que nós lemos. Como eu disse na semana passada, nós estamos no mês da família. E eu preciso repetir isso, que não significa que só o mês de maio é o mês da família. Mas é um mês que nós damos uma ênfase, um foco maior. E duas coisas me chamam a atenção nesta narrativa. Primeiro, foi quando o Senhor levanta o profeta Isaías para dizer para Ezequias, põe em ordem a tua casa. Em outras palavras, eu entendo dessa forma, não espere chegar num extremo de uma situação na tua vida, na tua família, para que você ponha em ordem as coisas. Eu até escrevi dessa forma, não espere agir em sua casa quando as coisas chegarem no extremo. Ezequias chegou a um extremo da sua vida, você vai morrer. E a palavra é, põe em ordem a sua casa. Ezequias, você está chegando num extremo, a tua vida está se infindando. E a palavra do Senhor é, põe em ordem a tua casa. Meu irmão, minha irmã, não espere a sua casa entrar num caos. Não espere ver os seus filhos enfurnados em drogas, sejam elas lícitas ou não, para pôr em ordem a tua casa. Não faça vistas grossas diante das demandas do seu lar. Porque, via de regra, nós fazemos isso. Nós percebemos a conduta dos nossos filhos, nós percebemos qual tem sido a visão, a leitura de vida que eles estão tendo, e nós vamos deixando
e nós vamos deixando. Quando recebemos uma notícia que ele chegou bêbado em casa, trocando os pés, ele chegou às 5 da manhã em casa, aí a gente quer agir. Devemos até agir, mas não espere chegar neste extremo. Não espere receber no seu e-mail, ou por acaso você pegar o celular do seu filho e ao olhar o histórico, ver pornografias e outras coisas mais, para começar a tomar atitude. De vez em quando, a Marta e o Caio, eu dou uma blitz no celular deles. Como diz aí a linguagem, eu dou um perdido. Do nada eu falo, me dá aqui o celular, bota a senha aí. Aí eu vou no histórico do YouTube, se apagou o histórico, para mim já tem um indício. Tem alguma coisa errada. Porque era para estar alguma coisa aqui no histórico. Se apagou, deve ter visto besteira e apagou e tudo. Vou lá no WhatsApp, vejo como é que é o nível de conversa. Não espere chegar a um extremo para a gente pôr em ordem a nossa casa. Eu aprendo isso aqui nesse texto. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é quando o rei da Babilônia envia os seus mensageiros e carta. E o que Ezequias faz? Ele abre a casa. Ele abre tudo para que, podemos dizer, os inimigos pudessem ver. Babilônia, na tipologia bíblica, significa o mundo. E a segunda aplicação e última que eu faço é: quantas vezes nós abrimos a porta da nossa casa para o mundo? E a gente abre escancaradamente, entra com força. Olha tudo que eu tenho. Quantas vezes nós abrimos as portas para o inimigo? Ele nem arromba. Porque normalmente o inimigo arromba. Mas aqui no caso do rei Ezequias, ele nem arrombou. Eles entraram. Eles entraram e diz que Ezequias, é claro o texto, ele mostrou toda a casa. Quando ele é arguido pelo profeta Isaías, ele diz no verso 15, viram em tua casa, respondeu Ezequias, viram tudo o que há em minha casa. É tão interessante que Ezequias não chamou os mensageiros do rei da Babilônia e disse, olha aqui o templo do Senhor, venha ver, aqui que a gente adora o Deus que destruiu 185 homens dos assírios. Olha aqui, a lei do Senhor, é nessa lei que a gente medita de dia e de noite. Olha aqui como cultuamos ao Senhor. Ezequias não mostrou nada disso, ele mostrou a sua casa. E quantas vezes nós estamos nesse mundo, abrimos a porta para ele, abrimos a porta do nosso coração e falamos, entra mundo, e a gente não mostra o Deus que a gente serve, a gente não mostra a palavra que norteia a nossa vida, que são as lentes pelas quais olhamos o mundo, mas a gente mostra a casa do nosso coração, entra mundo, vê tudinho. Quem foi a potência depois dos assírios? Os babilônios. Quem que levou o cativo Judá? Os babilônios. Os babilônios. Cuidado com o teu coração. Cuidado com a tua casa. A porta que você abre para o mundo. Cuidado. O celular, os nossos celulares, vamos falar assim, não só dos jovens, o nosso, é um mundo, irmãos. É um mundo. Antigamente, aí, os da década aí, vamos falar assim, de 60, 80, quando queria assistir pornografia, era uma revistinha na banca, escondia, alguns escondiam até debaixo do colchão. Não foi o meu caso não estou me autodenunciando não. Já assisti pornografia, já vi, tá?
Mas era o quê? Ou na banca de jornal, fazia questão de passar por aquele caminho e dar uma olhada. Hoje em dia ninguém precisa mais ir em banca. Hoje em dia a pornografia está onde? Num clique. O mundo entra. Quantos casais, quantos casamentos já foram destruídos porque o mundo entrou num clique. E a gente mostrou o nosso coração, a nossa casa para este clique. Cuidado, irmãos. A vida deste homem de Deus, que foi o rei Ezequias, nos mostra que mesmo nos apegando a Deus, mesmo sendo homens de Deus, nós podemos abrir porta para o mundo na nossa vida. E como consequência, vem a destruição. Eu deixo essas duas aplicações para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Põe em ordem a tua casa. Não deixe chegar num extremo para que você tome uma postura e mude já, mude hoje. Não espere chegar a calamidade para que você mude as coisas. Segundo, não abra porta para o mundo. Não abra a porta da tua casa, do teu coração para o inimigo. Porque ele não brinca. Ele entra para arrebentar. Ele entra para destruir. Ele entra para arruinar famílias. Ele entra para arruinar vidas. Ele entra para arruinar consciências. Ele entra para destruir o povo de Deus. Não pense que o inimigo está mais preocupado com aqueles que não temem a Deus. A investida dele é contra o povo de Deus. Não abra portas. Vamos orar? Eu queria que você tivesse alguns segundos de oração, que você refletisse diante de Deus essa palavra. O que você precisa colocar em ordem na tua vida e na tua casa? O que você precisa hoje, a partir de hoje, fechar as portas para a Babilônia, para o mundo, na sua vida e na sua casa? Faça hoje, porque o amanhã não nos pertence. É presunção da nossa parte achar que amanhã conseguiremos pôr em ordem a nossa casa e fechar as portas para o mundo. Saia daqui hoje, nessa noite, resoluto. Saia daqui nessa noite decidido. Ore ao Senhor neste momento. Senhor, nós não queremos brincar contigo, Senhor. Porque o Senhor, como a nossa irmã Shirley, no início deste culto orou, Tu és um Deus santo. Senhor, Tu sabes que no decorrer da nossa vida, quanto nós relaxamos, o quanto nós transformamos o que deveria ser maravilhoso, que é andar contigo. Nós transformamos isso, Senhor, a algo mecânico, a algo que não passa pela reflexão. Eu até digo pela racionalidade do que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo. Senhor, o Senhor nos diz que por mais que sejamos homens e mulheres do Senhor, por mais que nos apeguemos a Ti,
Por mais que andemos em teus caminhos, por mais que tenhamos para a nossa vida referências que temem ao Senhor, podemos, ó Deus, gerar precedentes em nossa vida, podemos pecar contra o Senhor, podemos confiar no nosso braço, podemos confiar na nossa força, podemos confiar em tudo que já conquistamos de conhecimento teológico e bíblico em tua casa. Podemos transformar tudo isso em algo frio, em algo árido, em algo sem vida. Podemos, como disse o profeta Jeremias, confiar no nosso braço, na nossa força. Mas o Senhor hoje nos diz, Senhor, que nós precisamos, dia após dia, confiarmos em Ti. Não nos estribarmos no nosso próprio conhecimento, mas confiarmos em Ti, nos entregarmos a Ti, vivermos para Ti, Senhor. E que assim possa ser. Senhor, talvez aqui nesta noite, alguns lares que precisam colocar em ordem alguma coisa. Talvez a disciplina dos filhos. Talvez estabelecer horários, Senhor. Talvez estabelecer regras para o uso da internet. Talvez estabelecer regras para os cônjuges, ó Deus, quando estão juntos, abrirem mão de aparelhos tecnológicos para realmente conversarem, dialogarem, se olharem nos olhos. Talvez algumas pessoas e algumas famílias precisam fechar as portas do coração e de alguma área da sua casa para o mundo, porque tem dado de beber para o inimigo, tem dado álibi para que Satanás possa colocar o seu dedo e destruir, Senhor, algo que o Senhor fez belo, que é a família, Senhor. Tem misericórdia da gente, Jesus. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém.